Super Esporte, ao vivo, quinta-feira, 7 de maio de 2015. Temos os gols da Copa do Brasil com destaque para o empate do Santos com o Maringá. E é claro, tudo sobre a Libertadores da América com o empate entre Atlético Mineiro e Internacional, a derrota do Corinthians para o Guarani do Paraguai e a vitória do São Paulo contra o Cruzeiro no Morumbi. É isso e muito mais aqui no Super Esporte com o Godoy, que já está ali se microfonando. A gente chega daqui a pouquinho com ele. Até já! Vamos agora falar da Copa do Brasil. Ontem também teve bola rolando pela Copa do Brasil, com direito à eliminação do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, empate do Santos no Paraná e vitória do Botafogo no Rio, além de muitos outros gols. E outros não, vamos ver. No estádio Newton Santos, o Botafogo não teve dificuldades para eliminar o capivariano. 3-0 com gols de GG, Sassá e Luiz Ricardo. O Atlético Paranaense venceu o Tupi ontem na Arena da Baixada, mas acabou eliminado da Copa do Brasil graças ao gol fora, marcado pelos mineiros. Marco Damasceno abriu o placar para o Furacão. Daniel Moraes empatou para o Tupi, 1-1. Walter, de cabeça, ainda garantiu a vitória dos paranaenses, mas o gol marcado pelo Tupi na casa do Atlético acabou eliminando o Furacão. Ainda no Paraná, jogando com os reservas, o Santos abriu 2-0 contra o Maringá, o que eliminava o jogo de volta com gols de Elano e Marquinhos Gabriel. Só que os donos da casa foram buscar o empate. Fabiano, aproveitando a falha de Vladimir, descontou. E já nos acréscimos, Rodrigo Dantas subiu lá no segundo andar para deixar tudo igual. Final, 2-2. O Fortaleza recebeu o Coritiba na Arena Castelão e saiu na frente após Wanderson receber sozinho na área e bater forte, sem chances para o goleiro do Coxa. Ainda no primeiro tempo, Rafael Lucas deixou tudo igual neste golaço de fora da área. Só que na segunda etapa, o zagueiro Adalberto aproveitou a falha do goleiro Bruno e decretou a vitória dos cearenses. Final, 2-1. Na Arena Condá, duelo entre Chapecoense e Sport. Gol somente no segundo tempo. Os catarinenses se deram bem. Vitória tranquila por 2-0 com gols de Ioran e Maranhão. E por fim, no clássico catarinense, o Avaí venceu o Figueirense por 1-0. O único gol do jogo foi marcado por Anderson Lopes. O jogo de volta está marcado para o Orlando Scarpelli na próxima quarta-feira. Pois sim, por que vovó disse que alguns gols sim rolaram e outros não? Porque nosso diretor Rodolfo separou e está retrancado aqui no TP para mim como lance bizarro. Solta o lance bizarro e o áudio, Galdino. Daniel cruza para Lúcio Maranhão, que sem o goleiro acerta a trave. 2 vezes. No rebote, Daniel também sozinho cabeceia por cima do gol. E o goleiro se machucou. Esse é legal. Os dois erram o gol e o goleiro se machuca. Daniel, então. Sensacional. Olha o Daniel aí. Não, ele tá repetindo. Vovó, eu acho que eu na quadrinha no fim de semana, Godoy, eu joguei bola com meu namorado, gol a gol. Eu acho que eu conseguia fazer isso aí, viu? A gente tava fazendo gol a gol. Você eu não sei, mas que ele marcou, ele marcou. Ele marcou mesmo, ele fez 2 gols em mim, eu não acertei não. Ele é bom, ele é bom. Ele marcou. Ele é bom de pontaria. Calma, vamos falar do Palmeiras. Neste final de semana começa o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras está se preparando para encontrar o Atlético Mineiro, que ontem empatou em 2-2 com o Inter na Libertadores da América. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas eu imagino, sabe, Godoy, que o assunto hoje no Palmeiras seja o julgamento do meia Dudu, que na final contra o Santos, abre aspas, desferiu um golpe de forma intencional nas costas do juiz Guilherme Sereta, fecha aspas. Isso segundo a súmula da partida. Dudu pode ficar 330 dias fora de campo, sem jogar, pegar gancho de 330 dias. É isso, Esboril. Bom dia, filho. Que babado, hein? Bom dia, Anitta. Bom dia, Godoy. Você em casa acompanhando o Super Esporte. Falamos ao vivo aqui da Academia de Futebol. Como você disse, Anitta, e antecipou,
a coisa não está muito legal para o Dudu. E ontem, aqui na sala de coletivas, o Vitor Ramos falou com a imprensa justamente sobre isso, sobre esta confusão que o Dudu se arrumou. Na hora, a gente está ali na hora do jogo, né? A adrenalina está lá em cima e é complicado na hora de você. A gente não tem como não se exaltar, né? Não tem como. Mas é isso, espero que a federação pense direitinho, né? Acho que não foi na hora da adrenalina mesmo, como eu falei, é isso. Acho que vamos ver, vamos pedir a Deus aí que não seja nada um gancho muito pesado aí que a gente precisa, né? Do jogador, um jogador das peças fundamentais da equipe, né? Um jogador fundamental, o cara é diferenciado. Então, espero que seja um final feliz e ele possa continuar conosco aqui e dar muitas alegrias à torcida do Palmeiras. O Vitor Ramos, além do Dudu, como a gente viu, ele também falou sobre o Valdívia, que continua com a situação ainda indefinida sobre a renovação de contrato. Na manhã desta quinta-feira, o Zé da Silva vai mostrar pra gente, os jogadores fazem uma movimentação em campo reduzido, assim como fez ontem. Apenas reservas, titulares, os goleiros estão jogando na linha, é praticamente um rachão, mas dividido em 2 campos. O Dudu foi denunciado em 3 artigos, e o mais grave, claro, a agressão ao árbitro Guilherme Sereta de Lima. No mínimo, se ele for enquadrado nesse julgamento no artigo 254A, deve pegar no mínimo 180 dias de suspensão. O departamento jurídico do Palmeiras tenta desqualificar esse artigo de agressão como ato hostil. Eles não querem caracterizar isso como uma agressão, e sim como um ato hostil. Foi o que disse o próprio advogado do Palmeiras ontem em entrevista à TV Palmeiras, o André Sica, falando sobre a responsabilidade do Dudu. Ontem mesmo, em uma rede social, o próprio atacante Dudu pediu desculpas, disse que estava nervoso, foi um ato de cabeça quente e pediu desculpas sobre esta confusão na final do Campeonato Paulista. O Palmeiras que estreia neste sábado no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro e vai se acertando, ainda tem mais o treino hoje pela manhã, amanhã de manhã treina de novo e sábado se concentra antes da partida contra o Galo. Então, esse boletim do Esboril a gente confere completinho às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. E aí, Godoy, desculpa não resolve agora, eu acho, né? Igual a mulher bate no meu carro e pediu desculpa. Eu falei, agora não adianta pedir desculpa, já bateu, pô, presta atenção, porque eu tenho um cara que ficou milionário inventando um retrovisor. Você não olha no retrovisor, sua perereca. Mas o negócio é o seguinte... O Dudu, para desclassificação desse artigo de agressão para ato de hostilidade, vai ser muito, mas muito difícil. Muito difícil. Por quê? Muito difícil, porque ficou muito explícito que não é um ato de hostilidade. Ele foi lá e agrediu. Ato de hostilidade pode desclassificar lá no artigo da expulsão dele no momento com o Geovânio, porque ele também agride o Geovânio. Ali sim eles podem conseguir passar para o ato de hostilidade, que a suspensão é em partidas. A suspensão por agressão é em dias. Em dias ele não pode praticar o futebol no Brasil. Em partidas, ele só cumpre na competição organizada pela Federação Paulista de Futebol. Essa é a diferença. Mas na Justiça Desportiva, não depende muito da competência do advogado, do Dr. Sica. Não depende só da competência dele. Depende muito também da boa vontade, da predisposição dos auditores que julgam. Às vezes a camisa ajuda muito, às vezes o clube ajuda muito. Só que se eu estivesse no departamento jurídico do Palmeiras, na hora, lá em Santos, eu faria o Dudu ter pedido desculpas para o árbitro e publicamente, porque arrependimento tem que ser rápido, instantâneo, e não uma semana depois. Vamos aguardar. Segunda-feira que vem a gente tem esse julgamento aí, dia 11. Copa Libertadores da América agora. Ontem na Arena Independência, o duelo brasileiro entre Atlético Mineiro e Internacional terminou empatado em 2-2. Lisandro Lopes e Valdívia marcaram para o Colorado, enquanto que Douglas Santos e Leonardo Silva, esse aos 49 minutos do segundo tempo, fizeram os gols do Galo. Diego Aguirre, técnico do Inter, e Levir Coupe, do Atlético, falaram depois da partida. Vamos ver. Acho que foi um bom jogo, muito intenso, muito bem jogado. Se enfrentaram 2 grandes times como Inter e Atlético Mineiro. 2 times que aspiran a ganhar a Taça Libertadores. E
O empate foi bom. Se eu falava antes do jogo, um empate 2-2, é excelente. Eu assinava. Mas tomar gol no último segundo fica uma sensação um pouco de tristeza. Mas eu tenho que evaluar o que aconteceu tudo. E o resultado final para Inter foi excelente. Acho que ninguém pode pensar outra coisa. El time tuvo personalidad, jugó por momentos sufrimos, normal. Cuando juegan los Libertadores de visitante, acontecen situaciones difíciles, mas el time mostró un buen juego y eu volto para Porto Alegre con una sensación boa y ainda, obviamente, temos 90 minutos por delante, mas en casa, con nuestra torcida que va a estar ahí apoyando y para Inter foi bem. O jogo foi, na minha opinião, um jogo com os melhores momentos pertencendo ao Atlético, as melhores oportunidades. Mas nas duas, acho que eles tiveram mais, talvez uma, nas duas que eles tiveram, eles conseguiram marcar. E foi de uma maneira meio esquisita, assim, falhamos. Mas eu acho que pelo volume que nós tivemos, pela intensidade e também pelas oportunidades que nós tivemos, o mínimo seria um empate, né? Um empate, vamos dizer, foi talvez injusto com relação ao que nós fizemos no campo. Mas seria muito ruim perder essa partida da maneira como ela foi. Resultado excelente para o Internacional. O Inter ganhando classifica, 0-0 classifica, 1-1 classifica, 2-2 vai para os pênaltis. Para o Atlético Mineiro, só a vitória ou empate, 2-2 para os pênaltis, ou só de 3 para cima. E a gente sabe que isso é muito difícil, principalmente no Beira-Rio. Bom para o Inter. Aguardemos. Em Assunção, no Paraguai, o Corinthians visitou o Guarani e se deu muito mal nesse primeiro jogo das oitavas de final. O Timão perdeu por 2-0. Santander, em cobrança de falta, contou com a falha do goleiro Castro e abriu o placar aos 14 do segundo tempo. Contreira, aos 36 minutos, ampliou para os paraguaios e fechou o placar. O técnico Tite falou após essa derrota corintiana. Vamos ver. A equipe não retomou o padrão normal dela. Isso acontece. O tamanho do prejuízo ele só vai ser depois dos 90 minutos que nós tivemos em casa também. Porque também temos consciência que em casa nós temos todas as condições também de fazer um grande jogo perto do nosso torcedor e poder reverter. Na pior das hipóteses, igualar um resultado que ele foi. Isso nós temos consciência, com todo o respeito da equipe do Guarani também. Mas esteve abaixo do seu padrão normal. Normal, não retomou aquele padrão que nós imaginávamos, apesar do jogo ter sido equilibrado até o momento do gol, poucas oportunidades dos dois lados, mas também ter efetividade, fazer gol e sair na frente é importante. Depois do segundo gol, ele foi consequência de um contra-ataque. O Tite está muito consciente, né, Godoy? E o Cássio, que falhou também no primeiro gol, deixou claro que ele falhou mesmo. Ele falou, tomei um frango, porque... Só faltava ele falar que foi defeito da bola, da grama. Tava, no mínimo, esta postura. Errei. Chega, não e ele foi super legal, porque ele até explicou, ele falou, eu fiquei ansioso para fazer logo a saída de bola peguei a bola, soltei, quando eu vi já... Tinha sido frango. Você manja, né? Eu manjo disso daí, você entendeu? Porque eu também faço, sabe? Eu gasto antes de ganhar. Eu gasto antes de ganhar. Ansiedade, antes de receber. Né, Godoy? Ansiedade. Gasto, e aí depois não recebo, não tem. E aí vou falar com você, tem corintiano hoje mudando de agência bancária. Tá encerrando a conta na agência bancária. Não quer mais conta num determinado banco aí. Godoy, fato que precisa agora vencer por 3 gols de diferença, né? Quarta-feira que vem. Traduzindo o português futebolês do Titês, o time não retomou o padrão
significa o seguinte: quando joga muito, tá cansado. Quando não joga, falta ritmo. É as desculpas que temos no futebol brasileiro. Quando foi a última boa apresentação do Corinthians? Corintiano, você lembra? Então, se não jogar aquilo, dança na Libertadores. Fora o que está correndo por fora, né? Fora que está correndo por fora, né, legal, Godoy? Vixe. Que eles não estão recebendo, né? E aí os jogadores estão fazendo um pouco de corpo então não mole. Entra em campo. Agora, se entrar em campo, que honre as tradições. Eu não vou trabalhar se não me pagarem. Agora, se eu for trabalhar, eu vou fazer o melhor de mim. Tá certo. Esse é o Godoy que eu conheço. No Morumbi lotado, com o maior público do país nesta temporada, 66.369 pessoas foram ao Morumbi assistir a vitória do São Paulo. Pobrinha, né? Por 1-0 contra o Cruzeiro. O São Paulo pressionou o tempo todo e conseguiu vencer essa partida com um gol do Centurion aos 37 minutos do segundo tempo. Nós tivemos uma intensidade boa do princípio ao fim do jogo, isso aí deixa a gente satisfeito, né? E o jogo tem mais 90 minutos, né, lá em Belo Horizonte, sabemos da dificuldade, mas demos um passo importante, não tomamos um gol, né, e fizemos um gol. Infelizmente não conseguimos resistir, não foi o suficiente para levar daqui ou um empate ou numa possibilidade de contra-ataque um gol. Isso se fez porque o São Paulo jogou muito bem e marcou muito bem, e saiu com toques rápidos e nos envolveu em quase uma boa parte do tempo, pelo menos. Mas 1-0 por tudo que eles produziram, nos dá uma condição de chegar no Mineirão e fazer algo diferente do que fizemos aqui e buscar o resultado. A gente tem que ter paciência, né, com o Centurion, porque é um jogador que está se adaptando, né, aos costumes do país, né? Está se entrosando também com os companheiros, está se soltando mais, né? Eu procuro falar bastante com ele, porque eu falo um pouquinho de espanhol, então eu procuro falar bastante com ele no dia a dia, dar liberdade para ele, né? Conversei bastante com ele, que esse jogo ia ser muito importante para ele também, né? Então ele, nos treinamentos, tem mostrado que tem muita qualidade e hoje, né, jogou muito bem, nos ajudou, fez o gol, como também lá contra o Danúbio, entrou, fez o gol também. Então é um jogador que aos pouquinhos assim ele vai ganhando confiança e se adaptando ao clube, ao esquema de jogo. Estou de técnico, eu não sou técnico, né? Estou e espero, né, cada vez mais poder ajudar aí, como eu estou ajudando, né? E a gente vai trabalhando. Sou funcionário do clube, como eu já falei, e sempre dou o meu melhor, seja de treinador, observando o jogador, na função que pedirem para que eu possa fazer, eu faço o meu melhor. Ele está e pronto. Ele está e é o técnico, nós confiamos nele, ele está fazendo um belíssimo trabalho. Se ele estiver me vendo, me ouvindo, Milton, nós estamos fechados com você. Olha o sorriso, só alegria, né, gente? Agora o São Paulo só vai ser eliminado se perder por 2 gols, pelo menos 2 gols. Fica esperto, hein, Milton? Estamos fechados com você. Tem dirigente que não assume sentado o que fala em pé, mas o Milton conseguiu mudar o comportamento dos jogadores, porque os jogadores queriam derrubar o Muricy. Derrubaram o Muricy, entrou o Milton, e o Milton tem um bom relacionamento com eles e está indo bem. No jogo de ontem, São Paulo jogou muita bola, jogou bem, mereceu uma vitória por muito mais gols. Graças ao Fábio, não conseguiu fazer os gols que precisava, que criou, as oportunidades que criou, não converteu em gol, e isso vai ser ruim. 1-0 só é muito ruim lá, mas porém, time por time, no momento, o São Paulo é superior. Não jogou Michel Bastos, o Centurion jogou bem, e o Michel Bastos podendo jogar lá, vai ser muito difícil que o Cruzeiro consiga reverter essa vantagem do São Paulo. Godoy, uma coisa, puxaram a camisa do Tolói na área, foi pênalti? Pênalti, mas é um pênalti muito difícil do árbitro ver. É pênalti que a televisão mostra com muita nitidez, mas que é difícil para o árbitro ver. Um árbitro que o corintiano odeia, mas que apitou bem o jogo, também auxiliado pelo comportamento dos jogadores, né? Em nenhum momento o jogador foi desrespeitoso, a não ser nesta reclamação do Tolói, no lance em que realmente
o Léo fez pênalti nele. Tá, e hoje a gente tem no Monumental de Núñez, na Argentina, clássico, super clássico entre River Plate e Boca Juniors pelas oitavas de final. E eu quero saber o seguinte, Germán Delfino, ele é argentino, vai apitar pela 4ª vez esse super clássico. Você conhece? Lhe agrada? Eu não preciso nem conhecer e nem ele me agradar. Só de estar escalado para apitar este clássico é porque tem competência. Tem competência, que é uma vergonha para a arbitragem brasileira não ter um árbitro para apitar São Paulo e Cruzeiro e Atlético e Inter, porque também foi arbitragem estrangeira. Né? Então ele mostra que lá na Argentina tem árbitro com competência, trabalho bem feito para apitar os clássicos. Palpite para esse jogo? Para esse jogo? Eu gosto dos dois, mas eu sou Boca. Tá bom. Não, eu não sou Cardoso. Nada. Eu não sou nada. Eu sou contra o Celso. Então você é River. Eu sou contra o Celso. Tá bom. Eu sou a favor desses dois aqui. Ah, deixa eu ver. Quem são? Eu sou a favor desses. Tá dando brilho. Olha só. Este é Carioca, nosso companheiro de equipe aqui, que faz a câmera 2. E Carlinha. Olha só. Ó. I love you! I love Paraisópolis, né? Na nova novela, né? Vai estrear. Então tá bom. Esse casal o Super Esporte de hoje termina por aqui. O Godoy retorna às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. E eu volto amanhã às 10h30 da manhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Ó, bailando, que saudade dessa música. Vai, Carioca! Arrebenta, Carioca! Hoje, 11h30 da noite, sobrevoe as belezas naturais da floresta amazônica com Hoje Tem. Assista agora, Revista da Cidade.